Peguei aqui os fundos multimercado que tiveram as maiores rentabilidades no ano, né? Pensando aí até 31 não, né? Setembro é 30 de setembro. Se você olhar essa lista aqui, Amanda, você vai ver que ela tem algumas figurinhas repetidas aqui, né? Então, na lista de agosto, né? Que eu falei no começo de setembro, os fundos que tinham tido melhor desempenho até o fim de agosto. A gente tem aqui algumas repetições, né? Então a gente tem o primeiro e o último aqui, né? O Ash Theta e o Helios Lux. Eles dois estavam na lista como os fundos com melhor desempenho. O Helios Lux estava um pouquinho melhor posicionado aqui no ranking, né? Mas assim, esse primeiro lugar aqui vai ficar assim até o fim do ano, tá? Dificilmente um fundo vai ter uma performance parecida. Eu já expliquei nas lives aqui o que aconteceu com esse fundo, né? Então, se o pessoal que está assistindo é novo, está chegando agora, dá uma olhada nas lives antigas. A primeira live do mês de setembro foi a live em que eu falei, o primeiro call do mês de setembro foi aquele em que eu falei do que aconteceu com esse fundo. A história é bem legal, vale a pena conferir. Mas ele vai continuar assim, né? Dificilmente alguém vai alcançar o Ash aí nesse ano, né? Então provavelmente vai fechar o ano como o fundo que teve o melhor desempenho. Depois a gente tem aqui um fundo multimercado que investe em criptoativos, né? Então tem sido comum você ver fundos de criptomoedas tendo um desempenho forte, porque as criptomoedas esse ano passaram por uma fase de valorização, na verdade um ano bem turbulento para criptomoedas, né? Mas alguns fundos se destacaram bastante, então surge aqui esse BIP Criptoativos como a segunda maior valorização dentre os fundos multimercado de maneira geral, né? Depois a gente tem aqui um fundo da Sparta, e eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, e um fundo do Safra, um fundo que acompanha aí a carteira do S&P, né, o índice da Bolsa Americana. E a gente tem o Helios Lux aqui, não sei como pronuncia, preciso falar com o gestor para ele me ensinar a pronunciar, aparecendo também como destaque. E eu já falei desse fundo também em calls antigos, o pessoal dá uma procurada lá no canal, vai encontrar. Muito bem, agora eu queria falar então dessa novidade aí na lista dos campeões do ano, né, que é o Sparta Cíclico, é um fundo multimercado. Ele é um fundo bastante agressivo, tá? Se você olhar o histórico de volatilidade dele, é um fundo que foi criado em 2005 e ele mantém uma média aí de 20% de volatilidade, média. Então ele é um fundo bastante agressivo, tá? E portanto ele é um fundo que naturalmente vai fazer sentido se você é um investidor que aceita mais risco, que tem um objetivo de longo prazo, que não vai ter problemas em dormir à noite se seu patrimônio tiver um fundo que balança aí, em média 20% de volatilidade ao ano, né? Então é um fundo que pode chacoalhar bastante, mas é um fundo que com quase 15 anos de existência aí, na verdade 15 anos, quase 16 anos de existência, é um fundo que já recebeu premiações, é um fundo bastante conhecido e queridinho aí dos investidores, né? Tem mais de 1.500 cotistas, é um fundo bem grande. Vamos falar um pouquinho dele, porque ele faz algumas apostas aqui que vão acabar reafirmando coisas que os Felipes, o Garran e o Martins já falaram na parte deles aí do call, né? É um fundo que vai apostar em commodities e em ações, né? Então, tanto o Garran quanto o Martins falaram aí de alta de commodities, né? Isso representa um problema do ponto de vista inflacionário e tem uma consequência muito prática na vida das pessoas, né? Porque vai afetar diretamente o orçamento das pessoas, porque à medida que os preços sobem, isso acaba contaminando aí, né, toda a cadeia. Então vai acabar subindo para a gente também em algum momento, né? Mas tem alguns jeitos de você não só ter problemas por causa disso, mas você tentar também surfar essa onda aí de alta de preços de commodities. O Martins falou alguma coisa a respeito disso, o Garran também. E esse fundo aqui ele vai tentar justamente se beneficiar disso. Ele vai tentar se beneficiar de ciclos de alta no preço das commodities, né? Ele tem esse nome aqui, cíclico, Sparta Cíclico,
Não necessariamente ligado a isso que eu falei de ciclo de alta de commodity, tá? Não tem uma relação direta. Mas sim, ele vai aproveitar a identificar alguns ciclos, né? Esse aqui é um fundo de investimento multimercado macro. E o fundo macro, como vocês já devem ter me ouvido falar nos calls, aí é um fundo que vai buscar os calls dele de investimento, são todos ligados a cenário macroeconômico. Então eles vão identificar ali potenciais de valorização de ativos em função de eventos macroeconômicos, de cenário macroeconômico. Então, as commodities, assim como praticamente qualquer outro setor de uma economia, né, elas passam por ciclos, né? Então você tem ciclos de alta, depois você entra no momento mais de baixa, né? Como acontece com o mercado imobiliário, como acontece com um monte de setores da economia. Então, esse multimercado vai tentar se aproveitar justamente desses ciclos de alta. Então, vou falar rapidamente aqui, né, do fundo. Ele é um fundo da Sparta Fundos de Investimento, é uma gestora já bem conhecida, bem consolidada, né? Ele vai se expor, então, a commodities, ações, moedas e juros. Ele pode fazer isso, é um fundo multimercado, não precisa se concentrar em nenhuma classe de ativos. Hoje em dia, a carteira dele está predominantemente em ações, né? É a maior parte da carteira, mas você encontra contratos futuros de commodities, você encontra moedas, você encontra contratos de juros, né? E apostas aí na curva de juros. Falar rapidamente aqui dessa história de ciclo de commodities, né? Se você pegar ali nos últimos 50 anos, a gente, de maneira geral, na economia global, a gente viu alguns ciclos de alta de preços de commodities. O mais recente foi esse aqui de 2007 a 2012, né? E não sei, Amanda, se você lembra, o pessoal, depende, se for muito novo, não vai lembrar tão bem, mas o Brasil foi muito beneficiado por esse ciclo de alta de preços de commodities, né? Brasil exportador de commodities aí de destaque na economia global e se beneficiou muito, e isso aqui deu uma bela impulsionada na economia brasileira, principalmente ali meados dos anos 2000 até o fim da década, né? E o país cresceu bastante. A Economist botou na capa o Cristo Redentor igual um foguete e tudo mais. Foi grande parte por conta disso aqui, né? E depois a gente entrou num ciclo eu diria, de arrefecimento, né, desse movimento dos preços de commodities, mas agora tem muito especialista, muito economista, muito gestor olhando para o movimento atual e supondo a gente estar num outro ciclo de alta de commodity que vai ser meio que generalizado, mas pode beneficiar muito o Brasil. A única ressalva aí que os gestores têm feito é que esse tende a ser um ciclo menor, né? Não vai se prolongar por muito tempo, mas pode beneficiar muito o Brasil. Para você ter uma ideia de como esse fundo aqui aproveita esses momentos, em 2007 e em 2008, olha só a valorização do fundo no ano, né? 2007 e 2008 foram 2 anos muito bons para o Brasil em termos de ciclo de commodities, e esse fundo, então, 244% e 116%. Teve um desempenho muito bom. Claro que o mercado de ações também, principalmente em 2007, deu uma bela de uma ajudada, né? Mas esse fundo é mais focado em commodities. Ele se aproveitou muito desse ciclo. Então, à medida que o mercado tem enxergado que a gente está nesse momento agora, esse fundo aqui tende a detectar essas oportunidades e se beneficiar delas, né? Então, o fundo ele aposta aí num novo ciclo virtuoso de preços de commodities a partir desse ano e com alguns drivers aí, né, com alguns motivos para esse ciclo virtuoso. O primeiro é uma demanda internacional que tem aumentado por commodities, né? Você pega a China crescendo 18% aí e demandando commodities. Brasil é um grande exportador para a China, né? Então, demanda internacional aquecida e os estoques globais em níveis baixos. E vai uma coisa ao encontro da outra e motiva muito aí, aquece muito a demanda, né? Os estoques globais em níveis baixos e essa demanda também como reflexo de recuperação pós-pandemia, né? Passamos por um momento difícil e agora um cenário de alta motivado pela recuperação. Então, recuperação das economias pós-pandemia.
Os gestores, vou colocar aqui já, deixar organizada a informação. Os gestores, então, estão enxergando o seguinte do ponto de vista de cenário macro: alta de preços de commodities. Aqui para o Brasil, incerteza política e econômica, isso não é mais novidade, mas está lá na carta dos gestores desse fundo agora do segundo trimestre. Eles estão enxergando também o movimento de alta do dólar e da inflação, e, portanto, a percepção desse cenário leva eles a fazerem as seguintes apostas, né? Então, operar commodities, só que o fundo vai pensar numa estratégia que não é diretamente nas commodities, né, ou em contratos futuros, mas por meio do mercado de ações. Então, olhar para ações de empresas que se beneficiam das altas dos preços de commodities. Segundo a tese do fundo, né, para agora segundo semestre e ano que vem, selecionar empresas que são capazes de repassar a inflação, né, porque o movimento é generalizado, né, IPCA subindo bastante, e IGPM nem se fala, então empresas que são capazes de repassar isso no preço, né, que tem essa possibilidade de embutir ali a inflação nos preços sem que isso diminua as margens dela, né? Então, repassando tanto a alta da inflação quanto do dólar sem prejudicar as margens, pelo contrário, promovendo aí uma certa recuperação de margem para essas empresas. Então, hoje, pegando ali a visão dos gestores para mercado de ações, né? Quais que são as apostas aqui? Se você pega, então, o setor agro, eles estão olhando para... deixa eu voltar aqui, andou sozinho. Eles estão olhando para a Randon. Randon não é uma empresa diretamente relacionada ao agro, é uma empresa de transportes, né? Mas eles fabricam tratores, escavadeiras, maquinário que é usado no setor agro, né? Então está exposta bastante aí a esse setor e ao movimento de commodities. A Rumo Logística, São Martinho, que está ligada aí a combustíveis, né? Biocombustíveis, cana-de-açúcar. Suzano, Tupi, BR Distribuidora, Brasil Agro e SLC. Para exportadoras, eles estão olhando para Vale, JBS, Suzano, SLC, Tupi e São Martinho. Então, São Martinho está bem presente na carteira do fundo, né? Também no grupo aqui de repassadores de inflação, né? Empresas que são capazes de repassar isso no preço dos seus produtos para o consumidor. Então, Vale, Energisa e Multiplan nas repassadoras de inflação. E olhando também para empresas que são boas pagadoras de dividendos, eles apostam em Vale, Randon, São Martinho e JBS. Então aqui está a carteira de ações do fundo Sparta Cíclico agora para o segundo semestre. É para essas empresas que eles estão olhando segundo essas teses aqui. Rapidinho olhando aqui os dados recentes do fundo, né, a consistência da gestão. Então a gente tem aqui uma rentabilidade de 21,91 no ano e desde que o fundo existe, lá de 2005, mais de 2.200% de alta, né, de valorização desse fundo. Volatilidade. Aqui a gente tem visto uma volatilidade um pouco abaixo da média histórica desse fundo nos últimos meses, mas você vê aqui que a volatilidade ela é maior, né? E, como eu disse, em média 20%, então fundo bem agressivo. E o índice de Sharpe esse ano, até agora, até outubro, 1,92 de índice de Sharpe, nos últimos 12 meses, 1,78. Então, tá aí acima da média para fundos multimercados. E, finalmente, essa tabelinha aqui de consistência, né, que é sempre legal olhar, você vê a consistência do gestor em entregar resultados, né? Então, desde que o fundo existe, 55% dos meses ele esteve no positivo, valorização da cota, e 44% no negativo, desvalorização da cota. Maior retorno foi de 61,8%, maior retorno mensal, né? E o menor retorno mensal foi uma queda de 33%. E em relação ao benchmark, né, porque esse é um fundo que tem como índice de referência o CDI, em 51% do tempo ele ficou acima do CDI e 94% abaixo, então meio a meio aí, né, no histórico de desempenho. Aqui um gráfico que mostra a volatilidade, né, então você tem aí o fundo orbitando nessa faixa aqui, perto de 20%, um pouquinho acima. Você tem, claro, uns picos aqui, né? Aqui, crise de 2008, aqui, crise do coronavírus. Então,
Isso explica aí essa alta de volatilidade, esse aumento do risco. E, finalmente, as características do fundo, né, para o investidor que tiver interesse em aplicar, ele tem uma taxa de administração de 2%, nada novo, né, tá na média aí, 20% de taxa de performance sobre o que ultrapassar o CDI. Aplicação mínima inicial R$1.000, aplicação mínima adicional R$100, resgate mínimo R$100, saldo mínimo que pode deixar lá no fundo R$100. A descotização dele é em D+1 e o pagamento D+3 após a descotização. A descotização é quando você pede o resgate. Primeiro acontece a conversão das suas cotas em dinheiro e depois acontece o pagamento do dinheiro para você, investidor. Então, leva um dia depois do seu pedido de resgate para que aconteça essa conversão de cotas em dinheiro e leva mais 3 dias a partir daí para que o dinheiro volte para sua conta quando você pede o resgate. O fundo que tem uma liquidez aí até que razoável para um fundo multimercado. Só esqueci de colocar aqui na apresentação, ele é um fundo para investidores em geral, tá bom? Qualquer investidor que quiser aplicar pode investir no Sparta 5. Beleza?